Velja, ou seja, do patronato, onde o repórter Marcos Antônio sairá às ruas para entrevistar as pessoas que conheceram o Padre Vilhena. Estamos aqui com Evinha e Vitão, ex-alunos do patronato e hoje em dia educadores. Para você, quem foi o Padre Vili? Na verdade, Padre Vili, Padre Dr. Helder Johannes Lelyveld, é um holandês da Ordem dos Premonstratenses que veio para o Brasil, acredito eu, até corrido da guerra, e que se instalou aqui nessa localidade, Vale de Jequitinhonha, veio com uma mentalidade bastante inovadora, trazendo a educação, a religiosidade para as pessoas do lugar, e que instalou um patronato aqui na localidade de Lelyveld. Quando ele veio para Lelyveldia? Por volta mais ou menos de 52, ele, na verdade, ele não chegou primeiro em Lelyveldia, ele esteve em Vale de Jequitinhonha, na cidade de Araçuaí, cidade de Badaró, ele nem gosta de muito de citar esse nome, e veio para Minas Novas, até que, enfim, se instalou aqui em Lelyveldia, mais ou menos por volta de 52. Mas assim, ele sofreu alguma resistência? Sofreu muita resistência, porque naquela época que ele chegou aqui, ainda era a época do coronelismo, época de ditadura. Quem podia estudar eram só os filhos de pessoas mais ricas, pessoas mais poderosas. E ele trouxe essa inovação, essa ideia nova de educação para os menos favorecidos. E por isso, ele sofreu muita resistência, chegou a ponto até de ser, acredito eu, no início, ser até preso, muito defamado, foi candidato a prefeito da cidade de Bahia, ele não conseguiu ser eleito, justamente por causa dessas ideias inovadoras que ele tinha na época. E quando ele fundou a escola do patronato? Assim que ele chegou, ele começou a escola com 2 alunos, mais ou menos em 62, acredito eu. A gente aproxima mais ou menos esse ano. Ele, inclusive, o senhor Joaquim Cesar foi um dos primeiros alunos dele e logo em seguida um dos primeiros professores. Era praticamente analfabeto e assim que Joaquim Cesar fez a primeira série, já começou a dar aula para os alunos da primeira série. E mais ou menos por volta de 62 foi oficialmente fundada a escola do Patronato Agrícola Industrial de Lelyveldia. E quais foram os primeiros nomes da escola? Ele tinha o nome indígena, né? Sociedade Moietapaiema. Era o nome indígena que ele deu, fundado com o senhor Joaquim Cesar, o Geraldo Professor, e Bernardino Sene, e mais algumas outras pessoas que estavam presentes naquele momento. E o primeiro nome era esse. Posteriormente veio para o Patronato Agrícola Industrial de Lelyveldia. O que eles faziam na hora de lazer? Evinha? Na hora de lazer, geralmente a gente jogava vôlei, nadávamos nos córregos e nas barragens. E como e quando você chegou na escola do patronato? No patronato eu cheguei nos anos 67 com apenas 5 meses de idade. E você não conhecia seus pais? Não, a minha mãe legítima eu cheguei a conhecer, mas faleceu eu tinha 7 anos. Mas durante a minha vida toda, morei no patronato desde 5 meses de nascida, saí de lá já com mais de 30 anos de idade. Casada, já também educadora. Para você, o Padre Vili, então, é como um pai? Exatamente, é o pai que eu não tive, meu pai foi ele. Existiam horários extras para estudos? Tinha, porque além dos horários normais, a gente teria que estudar mais ou menos 1 hora. O espaço que os alunos tinham para fazer suas atividades de casa era bastante rigoroso. Horário para tudo, para dormir, para levantar, horário para almoço, para merenda, tudo determinado. É uma vida de internato, muito disciplinado. E a gente trouxe o resultado disso até hoje. A gente procura sempre fazer as coisas conforme deve ser feito, da forma mais correta possível, com base nesse aprendizado que a gente adquiriu lá naquele internato. Qual a média de alunos que residiu no patronato? Na verdade, existiam 2 patronatos. Ele criou o patronato dos meninos e o patronato das meninas. Nos meninos, a média no início do ano, porque com o decorrer do tempo, muitas às vezes não conseguiu adaptar e acabavam indo embora. Mas era uma média de 120 alunos, meninos. As meninas eram mais ou menos 80 até 90 alunos que estavam ali aproximadamente, residindo no patronato. E interessante que essas crianças às vezes vinham para lá, não porque elas queriam estudar, porque os pais queriam que elas estudassem, principalmente porque a vida naquela época era muito difícil, o pessoal passava fome mesmo,
e os pais mandavam as crianças para lá para se ver livre deles um tempo, para amenizar um pouquinho a situação em casa, que era muito difícil. E o padre dele sempre dava preferência para as crianças pobres. Quais eram as regras gerais do internato? A gente, como eu acabei de dizer numa pergunta anterior, as regras principais lá, a gente teria que ter horário para assistir a missa, assistir o texto, horário para levantar, horário para dormir, era bastante rigoroso. Após as 8 horas da noite, tocava o sino, gritava o silêncio. Se alguém conversasse ou ficasse pelo menos cochichando, era reprimido, porque era horário de respeito de todo mundo dormir, que seria uma dignidade grande, respeito para com o próximo, que a gente aprendeu muito lá no patronato. Agora uma lembrança do padre, você nunca vai esquecer. A gente não deixava de fazer algumas estripulias naquele internato. Eram 120 crianças. E onde tem crianças, até mesmo adultos reunidos, sempre tem aquelas atrapalhadas, as estripulias. Teve um momento, por exemplo, que eu não consigo me lembrar, que eu fui para casa e cheguei fora do horário. E eu tinha que chegar escondido para que ele não me percebesse. Só que por coincidência do destino, quando eu peguei no trinco da fechadura por fora para entrar, ele estava chegando, saindo, pegou por dentro, nós dois tentando abrir a porta ao mesmo tempo. Eu consegui correr, esconder dele e ele não me viu. Foi uma coisa que ficou marcada, né, das estripulias que a gente fazia. E pra você, Evinha, uma coisa que vai marcar? A bondade dele, o carinho dele, ele me tinha como filha. Então tudo que eu tenho, que eu sou, eu devo a ele. Sou eternamente grata. E as missas, como é a celebração da missa? Era todos os dias? Como que era? Na verdade, assim que ele estava presente, ele viajava muito. Todos os dias tinha a celebração da Santa Missa. E muito interessante que ele queria que a gente realmente aprendesse. O objetivo principal dele era 100% educação. E o outro lado, o cristão também. Ele fazia as missas, alternava em 4 línguas diferentes. Ele celebrava, por exemplo, esse mês em latim, no próximo mês francês, depois português e depois inglês. E a gente que saiu de lá e que teve uma certa dedicação, teve boas noções básicas dessas 4 línguas, que é o latim, o francês e o inglês. Agradeço vocês por ter cedido esse tempo para a entrevista. Muito obrigado. Nós que agradecemos. A gente que agradece, porque na verdade é o mínimo que a gente está podendo fazer, porque se a gente fosse contar a vida de Padre Vili, a gente ficaria o dia todo. Estamos aqui com o professor Rocha, ele que é um ex-interno do patronato. Rocha, o que era o patronato e qual é o seu objetivo? O patronato era uma casa aonde que obrigava as crianças ou crianças carentes. Geralmente na região não tinha escola, então aí aparece o Padre Vili, ele cria escola e era preciso ter aonde essas crianças ficassem. Então vinha crianças carentes de todos os lugares, inclusive até de São Paulo. Aqui da região chegavam crianças que às vezes os pais não tinham com que alimentar essas crianças, então elas ficavam lá para estudar. E, claro, ser alguém na vida, vencer na vida. Então, para nós, na região, o patronato ele foi fundamental para que a gente pudesse vencer na vida. O patronato a gente não tinha lá no patronato quem cuidasse da gente, então cada um tinha que cuidar de si. Mesmo que chegasse uma criança lá que tivesse, por exemplo, 10 anos, ela tinha que se virar. Os pratos a gente tinha que tomar conta, roupa de cama a gente tinha que tomar conta, então a gente que tinha que se virar. Então quem realmente não precisasse, ou seja, quem tivesse poder aquisitivo, não ficava no patronato. Então às vezes as pessoas pensavam assim, os pais falavam com as crianças, você não está querendo obedecer, você não quer estudar, eu vou te levar lá para o patronato que você aprende. E lá realmente a gente aprendia. Ou seja, as pessoas às vezes pensavam que era muito sofrimento. Mas para quem realmente necessitava, quem tinha um objetivo, né, ou uma luz no fim do túnel, era o patronato. Foi o patronato que foi tudo isso na nossa vida. E como era a disciplina lá na escola? Olha, o padre ele fazia o seguinte, a disciplina dele era mão de ferro, ou seja, era só ele que ficava no comando. Então, lá era o seguinte, a gente tinha hora para levantar, ou seja, tinha hora para tudo.
você tinha hora para levantar, tomar seu lanche. Antes de começar as aulas, você tinha que estudar durante 40 minutos, obrigatório, e fazer todas as tarefas, todas as atividades, porque o objetivo lá era estudar. Não importava outra coisa. Então, como era ele sozinho, então se precisasse até um surdão ele dava. Então era como um pai para vocês no bairro. Realmente, na realidade, o Padre Vili, ele foi para nós como um pai no patronato, e eu diria até para todo mundo aqui na região, porque toda a região, por exemplo, Lelivéldia, Ginipaco, as escolas, a escola em Lelivéldia até hoje tem influência do Padre Vili, porque a maioria dos professores, dos profissionais na escola já passou pelo patronato, ou então de uma forma direta ou indireta tem a ver com o patronato, porque tem alguma pessoa que passou pelo patronato e hoje trabalha nessa escola. E como que é a alimentação de vocês lá? Na questão da alimentação, naquela época de falta das coisas, de verba e etc., a alimentação básica nossa lá era o arroz, o feijão e o macarrão. E às vezes variava, às vezes só tinha o arroz. Acontecia de não dar para todo mundo, chegava no fim da fila, a gente ficava sem. Aí o Padre Vili chamava a gente do quarto dele, dava pra gente ali umas 2 colheres de açúcar e 4 bolachinhas pra gente fazer uma garrafa e tomar e esperar a próxima refeição, que seria 4 horas da tarde. E para você, o que é a educação lá no patronato? Olha, a educação no patronato, ela era a melhor da região. Porque, veja bem, apesar da carência que a gente tinha no patronato, nós saíamos do patronato, porque lá só tinha até a 8ª série, ia para Diamantina para fazer o supletivo, e lá a gente era respeitado. Quando chegava e falava assim, não, eu sou lá de Lelivéldia, do Padre Vili, as portas se abriam para a gente, por causa da carga que a gente levava, a bagagem que a gente levava de conhecimento. Então por isso a gente tinha o respeito. Então o objetivo do patronato era a educação. A educação do patronato era a melhor da região. Agora, para finalizar nossa entrevista, para você, uma coisa que marcou e vai lembrar para sempre do patronato? Olha, o que marcou muito no patronato é a solidariedade que o Padre Vili tinha e passou para cada um de nós. Porque, veja bem, ele não tinha alimentação especial. A comida dele era do mesmo tacho e nos alimentava. Não importava se estivesse bem cozida, ou se estivesse crua, ou se estivesse queimada, para ele se alimentava da mesma forma. E o que ele ganhava nas viagens que ele fazia como brinde, ele dividia conosco. Às vezes o Padre Vili, eu me lembro até hoje, né? Ele ganhava um ovo, porque lá perto morava uma senhora denominada de Rosinha. Ela levava um ovo para ele cozido na hora da refeição, o almoço ou janta. Ele dividia com todo mundo, nem que desse ali o tamanhozinho de uma unha para cada um, mas ele dividia. Então ele mostrou para a gente que a gente não pode viver só para si, só para a gente, tem que ser solidário. Então muitas vezes ele falava com a gente assim, você tem que pensar no outro, a gente tem que pensar no outro. E é verdade, quando a gente pensa no outro, o outro também está pensando na gente, então a gente tem paz. Então a gente não vai ficar nada para a gente tropeçar. Então a vida da gente será outra. Então foi muito marcante. Até hoje, logo depois, né, hoje praticamente se extinguiu o patronato. O Padre Vili hoje, ele não está entre nós. Né, resta as lembranças, as suas obras. Mas o que marca a gente bastante é aquela amizade que a gente tem um com o outro, assim, ex do patronato, porque a gente se encontra, a gente bate papo, a gente recorda, e você sabe que a gente sente saudade daquele tempo. Muitas pessoas pensavam que era sofrer, mas não era sofrer, porque nós aprendemos a viver. Quem mora hoje em Lelivéldia, que passou pelo patronato, ele aprendeu a sobreviver, ou seja, se virar sozinho. O patronato, ele fez da gente e gente de bem, para sobressair na sociedade e ser um cidadão do bem. Romeu, ele que é um ex-internado do patronato. Zé Romeu,
Qual era o objetivo do Padre Vili? Bom, o objetivo do Padre Vili é trazer o desenvolvimento para a nossa região e ajudar as pessoas mais carentes que necessitavam de estudar e não tinha condições de ir para outra cidade ou outros lugares onde tinha educação. E o que vocês faziam na hora de lazer? Ó, na hora de lazer a gente praticava esporte, tinha televisão e tinha violão, além do futebol, que era o básico. Era o melhor, né? Era o melhor. Assim, para finalizar, conta uma história que você tem guardado lá. Bom, uma história engraçada, no patronato tinha uma senhora, o nome dela era Dona Rosinha, e ela cuidava sempre do Padre Vili. E ela era muito brava. Certas vezes, os meninos, ela vinha trazer um lanche para o padre, assim que ela passou na porta dos quartos, os meninos começaram a subiar para a Dona Rosinha. E assim que ela chegou lá no quarto do padre, ela contou para o padre que os meninos estavam subiando para ela. Mas o padre achou graça e deu risada. Quando ela foi embora, ele comentou com a gente que estava subindo para ela e deu risada. Mas na verdade não foi que ela estava mentindo. Os meninos subiu mesmo para ela, mas sim com ar de graça. Uma história engraçada do patronato que a gente lembra e deixa saudade de Dona Rosinha, que fez parte também da história do patronato. Estou aqui com o Sr. Geraldo, um dos professores que passaram pela Escola Estadual do Portilho, hoje conhecido como Escola Estadual Irmã de José. Sr. Geraldo, o que mais te marcou na Escola do Portilho? O que mais me marcou na Escola Estadual do Portilho, hoje com o nome atual, a Escola Irmã de José, eu também que passei lá como educador, é que o Padre Vili, como diretor daquela escola, na Semana Santa, geralmente ele celebrava a Via Sacra e no sábado, aleluia, gostava de brincar com o jovem, o Juda, né, os karatê. Inclusive eu mesmo participei com essas brincadeiras e na maioria das vezes a gente apanhava e também batia muito. E era muito gostoso a brincadeira sadia, né? E era muito legal mesmo. Então, você pode me dizer como foi o fim do Padre Vili? O Padre Vili, ele teve uma morte assim não muito boa, foi problema de câncer. Esse câncer o levou para o outro mundo. Mas ele deixou um legado muito grande para a nossa comunidade de Lerivelja, inclusive o nome da escola do Lerivelja é em homenagem a ele. E também o nome do distrito, né, é em homenagem ao Padre Vili. E isto nós vamos levar para o resto da vida como educador e também como morador dessa comunidade. E o nome de Lerivelja é originário e um dos seus sobrenomes, que a última palavra do seu nome, Lelivelja, ficou passando o nome de Lelivelja. Estamos finalizando mais uma edição do Jornal da Escola de Lerivelja. Tenha um bom dia. Bom dia. Um dos professores que passaram pela Escola Estadual do Portilho, hoje conhecida como Irmã de José. Sr. Geraldo, qual a história que mais te marcou lá na Escola do Portilho? O que mais marcou na escola lá da Estadual do Portilho, hoje que o nome Escola Estadual Irmã de José, é que o Padre Vili Aqui com José Romeu, ele que foi um ex-internado lá do patronato. José Romeu, Marquinhos, você quer o Bom dia. Esqueci.
Bom dia. Bom dia. Hoje estamos começando mais um jornal onde o tema principal será a história de Lelibelda, ou seja, do patronato, onde o repórter Marcos Antônio sairá às ruas para fazer uma entrevista com os... Não. Bom dia. Bom dia. Estamos começando mais um jornal onde o tema principal será a história de Lelibelda, ou seja, do patronato, onde o repórter Marcos Antônio sairá às ruas para entrevistar a Marcos. Não vou fazer mais nada. Bom dia. Bom dia. Hoje estamos começando mais um jornal onde o tema principal será a história de Lelibelda, ou seja, do patronato, onde o repórter Marcos Antônio sairá às ruas para entrevistar pessoas. Olha, eu não tô conseguindo mais não. Bom dia, bom dia. Hoje estamos começando mais um jornal onde o tema principal... Bom dia, bom dia. Hoje estamos começando mais um jornal onde o tema... Vai!